18 locais sagrados que revelam milagres divinos e cumprimentos do plano de Deus. Hoje, no terceiro ano de Joaquim, o Senhor olhou com compaixão para seu povo que gemia sob a opressão do faraó no Egito. Moisés, escolhido por Deus, caminhava pela península do Sinai, um lugar que se tornaria sagrado, onde os ecos divinos seriam ouvidos com clareza. O calor escaldante do sol refletia na areia do deserto e as borbulhantes montanhas ao longe pareciam sussurrar promessas de um futuro repleto de esperança. Moisés, um homem de origem hebraica, trazia consigo o peso das lembranças de seus irmãos e irmãs em dor, enquanto apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro. Certa manhã, um fenômeno extraordinário capturou sua atenção, uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Fascinado, Moisés se aproximou. E uma voz poderosa ressoou do meio da chama: Moisés! Moisés! Não te chegue aqui, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O temor e a reverência invadiram seu coração. Ali, uma presença divina se manifestava de forma gloriosa. Deus se revelou nas chamas, afirmando que ouviu o clamor de seu povo e estava prestes a agir. Moisés escutava, aturdido, enquanto o Senhor o convocava para uma tarefa monumental, liderar os hebreus para fora da escravidão. O domínio pesado dessa responsabilidade o fazia hesitar, mas Deus, o mesmo que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, lhe assegurou que estaria ao seu lado, envolvendo-o com seu poder. Enquanto continuava sua jornada pelo deserto, Moisés confrontou a fome e a fadiga do povo. Nos momentos de desespero, Deus apareceu mais uma vez. Eis que vos farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente o que necessário para cada dia. O maná desceu do céu como um presente, restaurando a esperança e a confiança no coração do povo. Mas os desafios não cessaram. Em um vale árido, a sede ameaçava consumi-los. Moisés, angustiado, clamou ao Senhor, que lhe ordenou: ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo beba. E assim, uma fonte de vida jorrou da rocha, saciando a sede e revigorando a fé dos hebreus. Enquanto a jornada avançava, os exércitos do faraó lançavam suas sombras sobre eles. O pavor tomou conta do povo ao olharem para o Mar Vermelho à frente, sentindo o avanço dos seus perseguidores. Mas em um ato de obediência e fé, Moisés ergueu sua vara e as águas se separaram, permitindo que os hebreus atravessassem em seco, testemunhando a magnificência do poder de Deus. Cada milagre, cada evento sagrado, selava a história de Moisés com a revelação do plano divino que se desdobrava. Contudo, uma pergunta ardia no coração do líder: como poderiam manter a fé diante de tamanhas dificuldades? À medida que as promessas se desvelavam, a tensão permanecia no ar, enquanto Moisés questionava se os hebreus entenderiam a profundidade do plano de Deus e os milagres que ainda estavam por vir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A história de Moisés estava apenas começando a se desenrolar, e outros milagres estavam a caminho. O deserto, apesar de árido, se tornaria palco das maravilhas de Deus, e os hebreus, apesar de sua hesitação, seriam lembrados como um povo escolhido, formando a base de uma nova aliança, ainda a ser revelada. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não os abandonaria, o plano divino se desdobraria de forma gloriosa e surpreendente, trazendo à luz a grandeza da promessa, aguardando ansiosamente por aqueles que se atreveriam a confiar. O tempo passou, e enquanto as areias do deserto continuavam a dançar sob o calor inclemente do sol, a travessia do povo hebreu era marcada por incertezas e dúvidas. Moisés, porém, movia-se com uma determinação renovada, ainda que os murmúrios ao seu redor aumentassem. Por que nos trouxeste a este deserto apenas para morrer? Cada vez mais se escutava entre as fileiras dos hebreus, questionando a liderança daquilo que Deus havia ordenado.
E Moisés, sob o peso dessa carga, buscava sempre mais a face do Senhor. Um dia, enquanto estava isolado em meditação sobre a montanha, o Senhor o chamou novamente. Moisés, disse a voz, ressoando de forma distinta e majestosa, sobe até mim na montanha, e lá te darei as tábuas de pedra, com a lei que te prescrevi para o meu povo. Esta comunicação divina fez com que seu coração se enchesse de temor e reverência. Ele sabia que dali em diante, a essência de sua missão se desdobraria em comandos e preceitos que moldariam a identidade da nação. Moisés subiu a montanha, e com cada passo, o ambiente ao seu redor se transformou. Nuvens densas cobriram o horizonte e uma sombra, por alguma razão, parecia sobrepor-se à terra. Os relâmpagos cortavam o céu, e trovões ecoavam como a própria voz de Deus. Ali, enquanto permanecia na presença do Altíssimo, Deus colocou diante dele as tábuas, escritas com o próprio dedo, contendo a luz da lei, as instruções que orientariam o povo em toda a sua jornada. Enquanto Moisés estava lá, em profunda comunhão com o Senhor, abaixo, o povo sucumbiu ao medo e à inquietação. A impaciência se tornou uma névoa densa entre os hebreus. Este homem Moisés não sabe o que lhe aconteceu, subindo a montanha, falavam. E então, seduzidos por uma angústia crescente, pediram a Arão que lhes fizesse um Deus que pudesse guiar sua caminhada. Arão, relutante, cedeu à pressão e fundiu um bezerro de ouro em meio à gritaria de um povo aflito e perdido. O Senhor lá em cima, percebendo a idolatria que surgira no coração de seu povo, disse a Moisés, eis que este povo é obstinado, vão se desviar do caminho que lhes ordenei. O coração de Moisés se partiu ao ouvir isso. Ele percebeu com clareza que um povo que havia experimentado tantos milagres poderia, em um instante, cair na maior das traições. Como um intercessor, ele implorou ao Senhor para que não os destruísse, lembrando-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E assim, Moisés desceu da montanha, as tábuas em suas mãos, mais do que meras pedras, eram a manifestação do pacto entre Deus e seu povo. Ao se aproximar do acampamento, o som de festas e danças ao redor do bezerro de ouro ressoou como uma facada em seu coração. Ao ver a abominação, Moisés, tomado pela indignação, lançou as tábuas ao chão, quebrando-as em 1000 pedaços. A ira do Senhor se acendeu, mas Moisés, fazendo um apelo fervoroso pela intercessão do povo, trouxe ao Senhor concernente a sua misericórdia. A tensão pairava no ar, o futuro da nação estava em jogo. Desça, pois, e ponha-se em pé diante deles. Aqueles que estão prontos a se arrepender e retornar a mim, salvarei, diz o Senhor. Ali, naquele momento crucial, Moisés viu não apenas o reflexo da fragilidade humana, mas também a repercussão da graça que Deus estava destinado a derramar sobre o povo escolhido. A aliança que Deus formara não estava perdida, pois a misericórdia sempre se coloca acima do juízo. Assim, o ciclo de quedas e ascensões que moldaria a história de Israel acabará de começar. Um novo plano, envolto em sombras e luzes, se desenhava através da desobediência, e a redenção, por meio do arrependimento, aguardava aqueles que teriam coragem de se voltar ao Senhor. Para além do horizonte, algo divino se preparava para manifestar-se, revelando a profundidade do plano soberano de Deus e o caminho de reconciliação que ainda estava por vir. Quando Moisés desceu da montanha, o peso da responsabilidade recaía sobre seus ombros como uma nuvem negra. Com as tábuas quebradas, sentia-se dividido entre a tristeza pela traição de seu povo e a esperança acesa pela misericórdia do Senhor. À medida que se aproximava do acampamento, as vozes alegres dos hebreus se transformaram em um eco distante, misturado com sua crescente indignação. Quantas vezes serei desafiado? Questionou em seu coração, enquanto seus olhos fixavam a cena de idolatria à sua frente. Arão, em sua tentativa de pacificar o povo, havia se tornado um instrumento de desobediência. Quando Moisés viu o bezerro de ouro, uma onda de ira o invadiu. Ele, um homem que havia falado diretamente com Deus, agora se deparava com a dura realidade do coração humano. Ele gritou para que o povo se calasse, e a sua voz ecoou como um trovão no deserto. Povo obstinado, como pudestes virar-se para ídolos, depois de tudo que o Senhor fez por vós? Naquele momento aterrador, o povo olhou para Moisés com os olhos embriagados pela revelia, percebendo o que haviam feito. Mas a esperança não se apagava totalmente,
pois em meio à escuridão da rebelião, a luz da intercessão fervorosa de Moisés ainda brilhava. Senhor, ele clamou, lembrando-se das promessas feitas a seus antepassados. Se não perdoares ao teu povo, ris-me do livro que escreveste. A resposta do Senhor ressoou como um eco divino: quem pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Assim, a questão da culpa e do perdão tornou-se não apenas pessoal, mas representativa de uma nação inteira. O futuro de Israel estava pendente entre a justiça e a graça. Moisés então proclamou: quem é do Senhor, venha a mim. Os levitas, com coragem e firmeza, se reuniram ao seu redor. Eles entenderam que uma separação era necessária entre o santo e o profano. A ordem foi dada, e ali, os levitas, enfurecidos pela ofensa a Deus, tomaram suas espadas e trouxeram a disciplina que a situação demandava. O som do aço contra o aço ecoou pelo deserto, e o peso da decisão foi sentido por todos. Após esse dia de julgamento, Moisés voltou ao monte, levando consigo a súplica do povo, e o Senhor ouviu. Ele sabia que aqueles que se arrependessem teriam uma chance de recomeçar. Eu farei uma nova aliança, declarou o Senhor a Moisés, com um novo coração. Eu os guiarei novamente por caminhos justos, pois sou misericordioso. Moisés então, com temor e reverência, subiu novamente ao monte Sinai. A atmosfera era intensa e reverente, o céu parecia brilhar com a presença do Senhor. Ao falar com Deus, experimentou um renovo de esperança em meio à escuridão que havia testemunhado. O Senhor, em sua infinita graça, disse: traz-me novas tábuas, pois quero escrever novamente minha lei no coração deste povo. Assim, com as novas tábuas, Moisés desceu para ensinar os hebreus não apenas sobre a lei, mas sobre a importância do arrependimento, da restauração e da esperança. O povo olhou com admiração e temor, pois aquilo que antes era quebrado, agora estava prestes a ser restaurado de uma maneira maior do que podiam imaginar. Entretanto, no horizonte do deserto, um sussurro misterioso se elevava. O Senhor estava preparando algo ainda mais grandioso, algo que não apenas os redimiria, mas que transcenderia as fronteiras da expectativa humana. O plano de Deus se desdobrava, mesmo em meio à rebelião. Moisés, sentindo a presença divina, fez um novo apelo. E assim, enquanto o povo se preparava para ouvir a nova aliança, uma sombra se estendia, prenunciando uma ação divina. Estai prontos, pois o que vem é maior do que vossa expectativa, e o cetro da promessa ainda será levantado em meio a vós, disse Moisés, com uma expectativa palpável no ar. O caminho ainda estava longe, mas a providência de Deus já começava a se desenhar na areia do deserto, revelando mais do plano soberano divino que estava por vir. Enquanto Moisés fazia a viagem de volta ao acampamento, seu coração pulsava com uma mistura de confiança e ansiedade. As novas tábuas, com a lei de Deus gravada nelas, eram um símbolo da nova aliança e da esperança renovada. Entretanto, o peso da desobediência de seu povo ainda era palpável no ar. Ele sabia que tudo o que aconteceria a seguir poderia estabelecer o futuro de Israel ou selar seu destino em tragédia. Ao chegar junto ao povo, Moisés encontrou aqueles que uma vez haviam glorificado ao Senhor, agora mergulhados em lamento e medo. Olhos confusos e corações apavorados fitavam-no, podiam sentir a presença do Senhor refletida em seu semblante, mas também a gravidade de sua tarefa. Com as palavras cheias de autoridade, ele declarou: o Senhor está conosco. Ele nos deu uma nova chance. Arrependei-vos e voltei para ele de todo o vosso coração. O povo começou a murmurar e, aos poucos, um sentimento de arrependimento começou a fluir entre eles. No entanto, a resistência ainda crocante na pele dos hebreus era evidente. Moisés respirou fundo e com o peso de suas intercessões ainda acalorando seu ser, ele se voltou para o Senhor em oração. Ó Senhor, revela o teu caminho ao teu povo, e leve-os de volta ao teu coração. Em resposta à súplica de Moisés, uma nuvem desceu sobre o acampamento, trazendo uma presença impressionante, como se os próprios céus estivessem a olhar para baixo. O povo parou, enraizados em temor e reverência, enquanto Moisés se adiantava para o centro ali, apenas com as tábuas sagradas em mãos. O Senhor falou a ele: diga a este povo que a misericórdia é maior que a ofensa, que eu estou disposto a restaurar o que foi quebrado. Moisés, recuando da presença divina, levantou a voz: assim diz o Senhor,
se voltardes para mim com sinceridade, eu vos restaurarei. Entretanto, vossa geração deve compreender que a fidelidade é o caminho a que eu vos chamei. Até aquele momento, os hebreus estavam paralisados, mas, ao ouvir essas palavras, uma onda de fervor começou a crescer, enquanto aqueles corações antes endurecidos eram tocados pela verdade da restauração. Reconhecimento e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de muitos, enquanto a lembrança das promessas de Deus florescia. Então, entre os murmúrios de arrependimento, uma antiga voz se ergueu: faremos o pacto, pois o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. A alegria foi quebrada repentinamente quando um eco ressoou no horizonte, uma sombria lembrança da ira. O Senhor disse a Moisés: há aqueles que ainda se recusam a arrepender-se, e eles ainda devem enfrentar as consequências de sua rebelião. Moisés inquietou-se, percebendo que mesmo no meio da restauradora compaixão de Deus, a disciplina e a justiça de Deus também se manifestariam. Enquanto a multidão começava a se unir, Moisés percebeu que ainda havia um desafio pela frente. Ele se lembrou de quando o Senhor havia falado sobre a terra prometida, e o grande propósito por trás dessas provações. As novas tábuas que ele trouxe não eram apenas um testemunho do perdão, mas também um convite a um relacionamento que exigia compromisso e diálogo contínuo entre o povo e seu Deus. No entanto, as advertências não pararam por ali. A voz do Senhor sussurrou no coração de Moisés: lembrem-se, uma nova geração precisa conhecer o caminho, os desafios que enfrentarão até chegarem à terra prometida exigem mais do que fé, requer um coração transformado. Assim, enquanto os hebreus começavam a dar passos em direção à renovação, Moisés olhou para as montanhas distantes. O futuro era incerto, mas ele sabia que o plano divino era inquebrável, e algo muito maior estava prestes a ser revelado. Preparai-vos! O Senhor ainda tem grandes coisas para mostrar a este povo, não apenas nesta terra, mas em toda a terra. E enquanto as palavras de Moisés ecoavam, as promessas futuras se erguiam como sombras na imensidão do deserto, guardando em si os segredos da soberania de Deus, prontos para serem desvelados. A multidão, agora unida pelo clamor de arrependimento e esperança, começou a formar um círculo ao redor de Moisés. Os semblantes, antes marcados por medo, estavam agora radiantes de determinação. Moisés, percebendo a transformação, subiu a um manto de rocha, elevado para que todos o vissem e ouvissem. Ó povo de Israel! Olhai para o alto! O Senhor, nosso Deus, não é apenas um Deus que conforta, mas um Deus que exige. Ele nos convoca a viver segundo sua palavra, a ser luz entre as nações. Mas para isso, temos de nos purificar de nossas transgressões. O vento sussurrou entre as tendas, e as palmeiras se balançavam como se respondessem ao chamado do líder. E assim como o próprio povo era movido pela retórica de Moisés, seu coração começava a pulsar em uníssono. Moisés lembrava-lhes das palavras do Senhor: serão para mim um povo santo, pois eu sou santo. Levítico 11h44. Enquanto o eco das promessas ressoava entre eles, uma nuvem mais densa começou a descer do céu, trazendo consigo um temor reverente que fez com que muitos se prostrassem diante do Senhor. Vejo, Senhor, pensou Moisés, que tua gloriosa presença vem a nós. Que será isso, senão um testemunho de teu poder e misericórdia? De repentina forma, a voz do Senhor se fez ouvir novamente. Moisés, levanta a tua cabeça e ouça com atenção. Eu tenho um plano para este povo, um plano que se estenderá através das gerações. Eles não saberão de tudo agora, mas revelarei a eles em meu tempo. Os olhos de Moisés brilharam diante de tal revelação. Ó Senhor, concede sabedoria a este povo para que aceitem tua vontade. Ajuda-os a ver que mesmo quando enfrentarmos desafios, a tua mão é poderosa e garante a nossa prosperidade. E assim, a nuvem tornou-se uma coluna luminosa, envolvendo o povo e reforçando a presença de Deus entre eles. As cicatrizes de suas transgressões começavam a cicatrizar, os arrependidos levantaram-se, segurando as mãos em adoração. Moisés viu jovens, anciãos e crianças unindo-se em torno de um altar improvisado. Uma mulher no meio da multidão, chamada Miriam, ergueu sua voz. Cantemos ao Senhor, pois ele tem triunfado gloriosamente. E com esse clamor, um cântico brotou de seus lábios e rapidamente se espalhou, uma melodia de vencedor.
O deserto vibrou, respondendo ao louvor daquele povo. Entretanto, enquanto a celebração se intensificava, uma sombra surgiu no rosto de Moisés. O Senhor, em sua revelação, revelou também uma advertência: aguardo de tua geração uma maior obediência. Mas há aqueles que se escondem na resistência, ainda cativos de seu coração endurecido. O murmúrio do povo começou a se dissipar, a consciência coletiva tornou-se pesada. As palavras de Moisés cortaram o ar: não percais a oportunidade de fazer as pazes. A ira de Deus pode se acender contra aqueles que perseveram na rebeldia. Há edificação, mas também haverá juízo. Ali, entre aqueles que cantavam e os que hesitavam, um temor santo assomou. Moisés, olhando com firmeza, conclamou: se temos que entrar na terra que prometeu a nossos pais, devemos caminhar na verdade. E se não fizermos isso, o Senhor levantará uma geração do meio das pedras para dar glória ao seu nome. As vozes de adoração silenciaram momentaneamente. Ouvindo suas palavras, muitos mais se prostraram com um clamor: fazemos um pacto contigo e com nosso Deus. A ti, Senhor, nos entregamos. A resposta ressoava nas planícies do deserto, como um eco do passado e um prenúncio do futuro. Moisés elevou seus olhos novamente para as montanhas, onde a solidão e a glória se encontravam. Como a terra prometida se tornava clara em sua visão objetiva, assim eram as promessas de Deus, que agora pareciam se elevar em revelações maiores. E enquanto o céu se escurecia, Moisés de repente percebeu um iluminador, um sinal que não viu antes, apontando para a terra além das colinas. Preparem-se! O Senhor está prestes a abrir novos caminhos. Até mesmo entre as frondes das nossas complacências neste deserto sagrado, o seu plano de salvação e redenção será revelado. A cada palavra de Moisés, uma certeza enraizava-se nas almas do povo. Mergulhados em expectativas, eles aguardavam a próxima revelação, certos de que o desígnio de Deus transcenderia suas dificuldades. A trajetória espiritual que lhes estava reservada pedia um comprometimento, mas a misericórdia providencial de Deus havia começado a transformar sua jornada. O que estava por vir ainda era um mistério, mas as promessas de um Deus fiel agora chamavam-no, incitando-os a um cumprimento divino maior. Enquanto a multidão continuava a vibrar com o louvor ao Senhor, um ardor crescente de inquietação começou a moldar o espírito da Assembleia. Moisés, em sua elevada posição, sentiu a intensidade de um dilema se formar no ar. Ele olhou para cada rosto, podia perceber a chama da fé, mas também a centelha da dúvida, especialmente entre os que hesitavam em entregar-se completamente ao chamado divino. O Senhor, em sua infinita sabedoria, sentiu a agonia do coração de Moisés e fez-se ouvir mais uma vez, agora com gravidade: Moisés, convoca todos para que apresentem suas ofertas diante de mim. Cada homem e mulher deve trazer seu coração, sua paixão e, sim, suas dádivas. Pois eu, o Senhor, sou um Deus que deseja habitar entre o meu povo, mas a santidade não pode ser negociada. Instantaneamente, os que estavam em volta começaram a mover-se, buscando como poderiam apresentar suas contribuições a Deus. Havia um misto de temor e esperança, enquanto Moisés instruía o povo. Não trazeis apenas o que é material, mas ofereçam também suas vidas como sacrifício vivo. É isso que o Senhor deseja, que o adorai não apenas com palavras, mas com ação e propósito. Um profundo silêncio se instalou após essas palavras. As pessoas refletiam sobre suas vidas, e a introspecção pairava como uma nuvem sagrada. Entre eles estavam aqueles que, apesar de recentes promessas de rendição, ainda lutavam com recuos do passado, recordando as tentativas falhas de seguir os mandamentos do Senhor. Enquanto o clamor ressoava entre eles, Moisés viu um homem à margem da multidão, com uma expressão atormentada. Ele reconheceu a face de um dos antigos rebeldes, aquele que outrora questionara sua liderança e a direção dada por Deus. Por que permaneces afastado? O Senhor convoca-te para o coração do seu plano. Ele tem consolo, renovação, e uma nova aliança a oferecer-te se apenas te dobrares agora diante dele. O homem, sem saber se deveria responder, ficou em silêncio. Moisés, percebendo sua luta interna, insistiu: a libertação de tua alma pode começar hoje. O Senhor quer transformar mesmo os mais endurecidos em instrumentos de sua vontade.
Então, um murmúrio desenfreado de arrependimento começou a surgir novamente. Os indivíduos se levantaram entre lágrimas e confissões. Aqui estamos, Senhor. Aceitamos tua oferta. Gritaram alguns em um fluxo crescente de devoção. Estamos cansados de nossa rebelião. Nós te buscamos. Miriam começou a entoar novamente o cântico de adoração, e o povo imediatamente se juntou a ela, elevando vozes com maior fervor. O deserto, que antes se sentia vazio e árido, agora vibrava com a energia da sinceridade e da esperança. Entretanto, em meio ao louvor e à adoração, uma nova sombra formou-se no horizonte. Uma inquietação rumorejava entre os escarpados. Os ânimos começaram a mudar, e antes que Moisés pudesse entender completamente, uma voz estrondosa se fez ouvir: apareceu em meio a nós um falso profeta. Ele busca desviar-vos do caminho de santidade. Os olhares se voltaram por instinto, e a multidão se dispersou em temor, restabelecendo a dúvida que tentaram afastar. Moisés, com o coração angustiado, compreendeu que a luta não era apenas interna, mas também uma batalha espiritual contra forças que desejavam ver o povo desunido. Não temais! Bradou Moisés, sua voz ecoando como um trovão. Estai firmes e vede a salvação do Senhor. Esta é uma prova de nossa aliança e compromisso. O Senhor aguarda o comportamento fiel de seu povo, e aqueles que se mantiverem firmes verão o poder de Deus manifestado. Preparem-se, pois a edificação de sua promessa aguarda em nossos corações e em nosso futuro. E enquanto as sombras dançavam ao redor, Moisés levantou seu cajado, e uma nova convocação veio à tona: voltemos os nossos olhares ao Deus que nos redimiu. Ele abrirá as portas para a terra prometida, mas devemos estar prontos para os desafios que virão. As palavras de Moisés ecoavam no deserto, e enquanto a agitação se acalmava aos poucos, uma presença poderosa envolveu-os novamente. Algo se manifestava no céu, e o povo aguardava ansiosamente uma nova revelação, um sinal que anunciava não apenas a ruptura das correntes do passado, mas a inauguração de um futuro que estava prestes a ser desvendado. Aguarde, ó povo! O Senhor está prestes a nos revelar sua glória, mas o maior teste de fé está diante de nós assim, como o sol começava a se pôr, um brilho radiante iluminou a face do Senhor enquanto a expectativa, como um arco tenso, aguardava por seu desfecho divino. Enquanto a noite se aprofundava sobre o acampamento, uma quietude sobrenatural envolveu a multidão. As estrelas cintilavam intensamente no céu, e os corações, repletos de temor e reverência, aguardavam ansiosamente a manifestação divina prometida. Moisés, ainda de pé, sentiu que a presença de Deus se tornava palpável entre eles, como uma brisa suave que percorria suas faces. Os murmúrios de adoração começavam a se calar, e o povo inclinava-se em expectativa. De repente, uma nuvem brilhante começou a descer da altura do céu, pairando sobre a assembleia como um manto sagrado. Uma luz resplandecente envolveu o lugar, e um silêncio profundo se instaurou. Então, a voz do Senhor ressoou, forte e clara: Israel, eu escutei o clamor do meu povo. Eu sou o Deus que cumpre promessas, e esta noite, atestarei a minha aliança com vocês. Sabei que, mesmo em meio à tempestade da dúvida, eu sou o seu refúgio e fortaleza. Ouvindo estas palavras, os rostos dos israelitas iluminavam-se com esperança e fé renovada. Moisés, temendo e maravilhado, prostrou-se com os outros, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Ele sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Agora, ouvireis e vereis a mão do Senhor agir. Preparem-se, pois eu vos direi o que devem fazer em meio ao desafio que se aproxima. Cada um de vós tem um papel a desempenhar nesta jornada. Aqueles entre vocês que se oferecerem como instrumentos de minha paz, eu os ungirei para ministérios novos. O som da voz de Deus era como trovão e suave como um sussurro ao mesmo tempo, e a multidão começou a murmurar entre si, reconhecendo a profundidade do chamado que os aguardava. Havia um cunho de temor, mas também uma poderosa expectativa. Aquele que estivera afastado havia pouco, sentiu a convicção ardendo em seu coração. Ali estava a oportunidade de redenção e propósito. Moisés se levantou, seu semblante iluminado pelo esplendor da glória divina. Preparai-vos, ó povo de Israel!
Tragam agora os vossos donativos, e não apenas de bens materiais, mas de vossas próprias vidas, pois o Senhor está levantando uma nova geração de guerreiros que avançarão em fé. O sacrifício de um coração sincero é a verdadeira oferta que ele deseja. E, enquanto as vozes se erguiam em aclamação, cada coração começou a se abrir, revelando medos, esperanças e a promessa de um futuro divino, exaltando a revelação da soberania do Senhor. Contudo, como um relâmpago cortando o céu numa noite silenciosa, a figura do falso profeta apareceu, ofuscada na luminescência do Senhor. Moisés, o que fazes? Não há necessidade de tanta devoção. O Deus que reivindicas não se mostrou a mim. As palavras do homem reverberaram nas mentes dos ouvintes, e um novo temor começou a surgir entre eles. Moisés, de pé, olhou nos olhos do falso profeta, um fogo sagrado queimava dentro dele. O Senhor já se apresentou a nós. Não permitireis que a dúvida interrompa o nosso chamado. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam, e aqueles que têm coração para crer, que creiam. A tensão tornava-se palpável, e um calafrio serpenteou pela assembleia. Naquele momento de conflito espiritual, a sombra da incerteza voltou a pairar sobre eles, desafiando a fé do povo. Mas a voz do Senhor, mais uma vez, ecoou com autoridade: a minha glória se manifestará, mas será através do fogo e do teste da fé. Somente aqueles cuja esperança estiver firmada em mim prevalecerão. E assim, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, um clamor coletivo começou a se formar. O povo, ciente de que estava diante de um divisor de águas, uniu-se em fervorosa oração. Uma nova determinação começou a brotar entre eles, pois a esperança de ver a mão de Deus em ação tornava-se uma chama acesa em seus corações. À medida que as vozes aumentavam em intensidade, Moisés sabia que a batalha estava apenas começando. A provação que se aproximava seria tanto uma oportunidade de libertação quanto um teste de fé. Ele se questionava: o Senhor está realmente preparando os seus escolhidos para a nova terra? Que sinais ele nos mostrará para fortalecer a nossa fé? Enquanto uma nova aurora surgia no horizonte do deserto, a expectativa se concretizava, os céus estavam prestes a serem rasgados, e a promessa de Deus começava a tomar forma. Um novo desafio estava diante deles, e a devotada assembleia aguardava com corações aperfeiçoados e sedentos pela autenticidade do plano divino. Enquanto a escuridão começava a dissipar-se, um brilho intenso se irrompeu da nuvem que ainda pairava sobre o acampamento, e os israelitas sentiram a poderosa presença do Senhor como nunca antes. A manhã estava aninhada entre céu e terra, e o ar estava impregnado de expectação. Moisés, erguendo-se diante do povo, sentiu o peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros. Escutai, ó Israel! Sua voz retumbava, ainda ressoando com a força da revelação do dia anterior. O Senhor nos conduzirá a um novo destino. Ousai crer no que o Altíssimo declarou. Nesse instante, uma rajada de vento sobrenatural soprou, fazendo com que suas vestes balançassem como se uma tempestade fosse se formar, mas havia apenas um silêncio reverente pairando sobre a multidão. O povo, enraizado no temor e na esperança, olhava atentamente para Moisés, que, ao erguer as mãos, pulsou com uma autoridade divina. Preparem suas ofertas, pois o Senhor deseja que cada um de nós contribua com o coração. Não apenas dos bens, mas das próprias almas. Pois vem a purificação pelo fogo da prova, e somente aqueles que forem refinados serão dignos de ver a terra prometida. Moisés então convocou os ancianos e os líderes das tribos. Avançai em fé. Cada tribo deve estar pronta para unir-se e trazer aquilo que será sagrado para o Senhor. Assim, cada um por sua vez ergueu as mãos em solidariedade ao próximo, buscando preparar-se para a intervenção divina. Contudo, múltiplos olhos observavam na escuridão o falso profeta, que antes tinha sovado dúvidas entre os israelitas, agora se aproximava em meio às sombras, a voz seu coração malicioso se elevava. Moisés, a glória que alegas não se manifestou verdadeiramente. O que fazes em nome de um Deus que não conheço? Para onde nos levarás de fato? A multidão sentiu a erosão da fé, e um murmúrio inquietante começou a se formar, enquanto ânimos se acirravam. Calai-vos! Bradou Moisés,
com zelo tão ardente quanto a nuvem que os acompanhava. Não permitireis que a semente da dúvida enraize em vossos corações. O Senhor já revelou seu poder e sua grandeza, e agora nos pede que nos preparemos para o seu agir. E Deus, em sua soberania, fez com que um estardalhaço ecoasse como se o céu estivesse se abrindo. Um raio de luz iluminou a face de Moisés, imbuindo-o de coragem e determinação. O Senhor vos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acreditem. A vitória para os que creem e perseveram. Os israelitas, enfrentando as palavras do falso profeta e percebendo o calor da verdade, começaram a erguer suas vozes em adoração. Mais uma vez, o clamor ascendeu ao céu, e o sentimento de unidade começou a restaurar-se. E enquanto a luz aumentava, Moisés proferiu: o Senhor levantará um sinal de esperança, e será através de grandes maravilhas. E em meio à turbulência, a voz do Senhor pronunciou-se outra vez, mas agora com um tom de comando firme: preparem-se para o que está por vir. Somente os puros de coração herdarão a promessa. Como a brasa é purificada no fogo, assim farei com o meu povo. A multidão, com corações fervendo de expectativa, mudou o curso da conversa, unindo-se em um consenso. Estamos prontos, ó Senhor, nos põe à prova. Que nosso sacrifício seja aceito, que nossas vidas sejam um testemunho de teu poder. Sob este fervor, uma nova visão começou a se desenhar. O que Moisés não sabia era que uma grande provação estava prestes a manifestar-se, um teste que definiria não só a fé de Israel, mas a própria essência do compromisso com seu Deus. Quais sinais aguardavam a enormidade de sua fidelidade? E assim, enquanto começava outro dia sob a proteção divina, um mistério pairava no ar: o que o Senhor realmente tinha preparado diante deles. A resposta estava prestes a ser revelada em meio a desafios e milagres que moldariam a história de Israel e cimentariam sua aliança com o Deus Altíssimo. Enquanto o sol se erguia majestoso no horizonte, o acampamento vibrava com a energia da esperança e da expectativa. Moisés, reforçado pela presença do Senhor, elevou sua voz ainda mais. Despertem, ó povo escolhido! Hoje nos reunimos não apenas para oferecer, mas para ouvirmos a palavra do Senhor que nos guiará. As tribos se reuniram em círculo, cada uma trazendo suas ofertas como um testemunho vivo de sua devoção. Mas entre eles havia um silêncio penetrante, pois os olhares se desviavam para as montanhas, onde uma bruma densa começava a emergir, obscurecendo o céu. O coração de Moisés sentiu um peso ao ver a nuvem, um sinal de que o Senhor estava à porta para manifestar algo sobrenatural. Eu vi a mão de Deus em cada libertação. Eu vi as pragas que caíram sobre o Egito e como a água se transformou em sangue. Ele exclamou, com fervor vibrante. E agora, o Senhor traz o seu povo a um ponto crucial. Este é o dia de uma nova aliança. Preparem-se! À medida que o povo respondia em uníssono, um alarido forte quebrou o silêncio, fazendo com que todos se voltassem para a nuvem que tomava forma. Era como se o próprio céu estivesse descendo em sua majestade. Os olhos de todos estavam fixos neste sinal esplendoroso e aterrador. Subitamente, um trovão ecoou, e um clarão de luz emanou do centro da nuvem. O povo, tomado pelo temor, lançou-se ao chão em adoração. Senhor, fala-nos. Tem misericórdia de nós. Clamaram. Moisés avançou, com o espírito audacioso, e ao se aproximar da nuvem, uma voz poderosa soou. Moisés, homem de Deus, ouça. Estou prestes a estabelecer um pacto com este povo. Eu os santificarei, e vocês serão meu tesouro, acima de todas as nações. Porém, lembrem-se, a purificação deve anteceder a presença divina. O coração de Moisés pulsava em adoração, mas ele compreendeu a gravidade do que estava sendo dito. Como podemos estar preparados, ó Senhor? Quais sinais serão necessários para confirmar esta aliança? A voz ressoou novamente. 3 dias se passarão, e em cada amanhecer, darás instruções ao povo, uma preparação ritual em suas almas e corpos. Eles devem afastar-se do pecado, e desejarei que sejam limpos, para que possam ver a glória que vim trazer. Moisés voltou para o povo, seu coração fervendo com a urgência da palavra recebida. Escutem! O Senhor exigirá de nós santidade.
Durante 3 dias, seremos separados para o propósito do Altíssimo. Abandonem qualquer impureza e voltem seus corações para o Senhor. Entretanto, entre os líderes e aqueles que estiveram inquietos, surgiram novamente as vozes da dúvida. Como saberemos que tudo isso não é uma ilusão? O que é este Deus que exige tanto de nós? Moisés, percebendo a insegurança que começou a se espalhar, levantou-se mais uma vez. Vós que duvidais, onde está a fé que nos acompanhou até aqui? O Senhor nos provou com sinais e maravilhas. Haverá um sinal neste dia. Meus irmãos, preparem-se. Deixem-se refinar, porque já é tempo da manifestação divina. A multidão, agora desafiada, começou a se dispersar, cada um indo para a sua tenda, murmurando e ponderando sobre as palavras de Moisés e a voz que lhes falará. Enquanto isso, Moisés voltou a subir a montanha, determinado a buscar mais do Senhor. Finalmente, ao abrigar-se em um local elevado, Deus falou uma vez mais. Eu serei glorificado entre as nações, e vós saberão que sou o Senhor. Preparem-se, pois o que lhes enviarei será um grande sinal. E àqueles que me buscam com sinceridade de coração, eu revelarei os segredos ocultos. Enquanto isso, a nuvem densa cobria o monte, e Moisés pressentiu que a verdadeira prova se aproximava. Qual seria o teste que definiria o futuro do povo escolhido? Seria o anúncio de uma nova era de milagres ou a confirmação de seu desvio? O grande e terrível dia do Senhor estava à porta, e as promessas se entrelaçavam no sobrenatural. A expectativa fervia no ar, mas a pergunta pairava: como se manifestaria a glória de Deus neste dia decisivo? Somente o tempo diria, e os céus revelariam seu plano soberano em meio ao fogo e à nuvem. Quando o terceiro dia amanheceu, uma expectativa eletrizante pairava no acampamento israelita. As pessoas, ainda despertas das suas orações e consagrações, sentiam que algo magnífico estava para acontecer. Moisés, guiado pela luz que brotava da coluna de nuvem, começou a reunir os líderes das tribos, preparando-os para a manifestação divina que o Senhor havia prometido. Ó povo de Israel, proclamou Moisés, com a voz firme. Purificai-vos. Certificai-vos de que estáis prontos para encontrar o Senhor. Ele vem em poder, e sua presença é um fogo consumidor. Somente os puros de coração e mente poderão se apresentar diante dele. O clamor de Moisés ecoou pelas tendas. As famílias se dedicaram a sacrificar animais, preparar a comida e reforçar a unidade através de orações. O som de harpas e cânticos se elevou enquanto a comunidade se preparava para a visitação do Altíssimo. A atmosfera estava carregada de temor e reverência, cada pessoa se esforçando para deixar de lado quaisquer resíduos de pecado que ainda pudessem repousar nelas. À medida que o sol ascendia, uma nuvem espessa e brilhante começou a descer sobre a montanha Sinai. Os olhos dos israelitas estavam fixos no pico, as respirações formalizadas em agitação e adoração. Aquela nuvem não era pouca coisa, era a própria morada da glória de Deus. Tremores percorriam a terra, fazendo com que o povo se sentisse pequeno diante da majestosidade da criação. E então, como um rugido, um sinal sobrenatural estremeceu o ar. Relâmpagos cortaram os céus e trovões ribombavam ao longe. O coração de Moisés palpitava enquanto ele observava a glória de Deus se manifestar. O temor do Senhor se fez sentir entre as multidões. Todos caíram de joelhos, entendendo que não estavam diante de um Deus qualquer, mas do Criador dos céus e da terra. Quando ouvirdes a voz que virá das 12 pedras das tábuas, não permita que escorregue a sua fé. Gritou Moisés, e, com a mão erguida, ele se preparou diante de todos para receber a palavra que mudaria o destino da nação. De repente, uma voz ressoou como um trovão, preenchendo os corações com uma mistura de reverência e temor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. As palavras impactantes reverberaram através das montanhas e ecoaram nos corações dos hebreus. Moisés olhou com admiração e respeito, entendendo que aqueles mandamentos seriam um alicerce, uma nova lei que guiaria seu povo na terra prometida e em toda a sua história. As tábuas que carregava seriam um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Eis que o Senhor é fiel. Ele não nos abandonou, Moisés proclamou,
enquanto a voz de Deus continuava a soar com os preceitos do pacto. Honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que te dá o Senhor, e não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Cada mandamento era um golpe de misericórdia e sabedoria, uma orientação que o Senhor preparara para preservar a santidade do povo. Os israelitas ouviram atentamente, compreendendo que o que lhes era dado não era apenas uma lei, mas um convite a um relacionamento transformador com seu Deus. No entanto, em meio à glória de Deus, uma dúvida crescente murmurou entre os que hesitavam, lembrando-se da presença do falso profeta. E se isso tudo não for real? Sussurravam alguns, enquanto Moisés, atento às suas vozes, orava silenciosamente por eles. Uma onda de determinação tomou conta dele, e ele gritou acima do clamor: não resista à palavra do Senhor. Em seus corações, há um reflexo de sua verdade. Somente a despeito da dúvida, aqueles que buscam a verdade do Altíssimo encontrarão segurança. Mas, como se o destino do povo se dividisse entre fé e dúvida, uma nova escuridão parecia se aproximar. As palavras do falso profeta se levantavam novamente na multidão, trazendo confusão e desespero aos corações vacilantes. Vede! O que Moisés nos prometeu não é nossa realidade. Recuaremos à sombra da incerteza. Este Deus é duro, e estas leis, pesadas. Diante desta nova afronta, Moisés sentiu que um divisor de águas estava prestes a ser atravessado. O Senhor já se revelou a nós nos momentos mais sombrios. Somente aqueles firmados em Ele prevalecerão. O que está por vir é maior do que podemos imaginar, mas devemos estar dispostos a abrir mão de nossas dúvidas. Ouvindo, os corações dos israelitas começaram a ressoar com fé, e Moisés elevou sua voz em intercessão. Ó Senhor, que a tua presença continue a nos guiar. Que cada um de nós possa ser feito puro e apto a aceitar teus caminhos. Então, à medida que mais palavras e mandamentos eram proferidos, a multidão parecia despertar lentamente a verdade que finalmente convergência, inclinando-se em adoração. A presença de Deus os envolvia, o poder da palavra perdurava entre eles como um fio divino que entrelaçava suas vidas na esperança de um futuro grandioso. Enquanto o ar carregava a intensidade da revelação, um mistério pairava sobre o acampamento. O que realmente estava previsto para o povo de Deus, através dos desafios que ainda estavam por vir? Ainda havia uma promessa a ser cumprida, e Moisés sentia, em seu íntimo, que tempos gloriosos estavam a caminho, tempos que revelariam a plenitude do plano soberano de Deus. E assim, com o sol se postando alto no céu, uma nova era estava prestes a nascer diante deles, um prenúncio de transformação que ultrapassaria suas expectativas e solidificaria a identidade de um povo escolhido. Preparem-se! O que vem deverá ser amado e querido, pois a fidelidade do Senhor nunca falhará, proclamou Moisés, enquanto o céu começava a mudar de cor, sinalizando que a manifestação do divino ainda estava por se revelar, não revelando apenas a glória de Deus, mas também um futuro glorioso que os aguardava.